doutora Maitê Pimentel tá com a gente. Vamos falar sobre hipófise, né, Maitê? Hipófise é uma glândula que todo mundo tem. Então, mas sinceramente, a gente até perguntou para todo mundo aqui, eu e a tia, a maior parte das pessoas não sabe a função da hipófise. Você estava dizendo que ela tem multifunções, né? É a glândula mais importante do nosso corpo. Sem hipófise a gente nem existe. É a glândula mãe. Ela fica aqui e ela que comanda todas as outras glândulas do corpo. Então ela vai informação para a tireoide, ela vai, por exemplo, para o testículo funcionar, para o ovário, para o hormônio de crescimento. Quer dizer, se ela estiver desequilibrada, o corpo para. Sim. Vamos ver nossos mitos e verdades, então, porque aí a gente já vai entendendo direitinho. Vamos ver o primeiro deles, qual é? A hipófise. É a hipófise que produz e distribui diferentes hormônios, incluindo os de crescimento e desenvolvimento de características sexuais. Verdade. Verdade. Então, a glândula hipófise tem outros nomes. Às vezes a gente pode chamar de pituitária, né? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ou glândula mestra, que a gente fala. E essa glândula, ela tem a adenohipófise e a neurohipófise. E produz muitos hormônios. Por exemplo, ocitocina, que é quando a mãe está tendo neném, esse hormônio que faz o útero contrair. E é a hipófise que produz? É a hipófise. Olha, eu não sabia. O hormônio de crescimento, que todo mundo precisa na fase de crescimento e depois para restaurar as células, né? A tireoide que a gente conhece. Também tem, sabe o quê? O quê? Tem um hormônio que chama antidiurético, que quase ninguém fala O dele. que é esse hormônio antidiurético? Se a gente não tivesse isso, a gente faria mais de 18 litros de xixi por dia e bebe muita água. Então, se você tem isso que não está funcionando direito... Está desequilibrado, né? O paciente, Kátia, você tranca ele no quarto do hospital para fazer o teste, ele bebe até água da vaso sanitário. Nossa, desse jeito? É. Que coisa louca, né? Chama diabetes insípidos. Gente do céu, não conhecia. Vamos ver mais uma? Quando diversos hormônios femininos estão alterados, é sinal que há um tumor maligno na hipófise. Não, mito. Não, mito? Mentira isso, meu Deus. Bom. Senão, toda mulher tem alterações de hormônios, então, pois é. né? Mas uma das causas de você não menstruar direito, de você às vezes ter uma menopausa precoce, é distúrbio da hipófise. Por isso que toda vez que você faz, por exemplo, até uma investigação de meninas na puberdade precoce, você tem que ver se não é central o problema, fazer a ressonância ou a tomografia de crânio. Vamos chegar, gente, ao ponto de falar o que pode causar esses problemas na hipófise. Antes vamos entender todas as funções dela, né? Vamos ver a outra? Próxima. Impotência sexual em homens pode ser originada por um tumor de hipófise? Verdade. Verdade. Olha que interessante. Nossa. Muitos homens têm a queixa de não estar tendo libido direito, da função sexual não está boa. E uma das causas é um tumor na hipófise, porque é aqui na hipófise que manda o FSH, o estímulo para o testículo ser produzido. E outras causas, por exemplo, esse tumor na hipófise pode ter prolactina alta, e essa prolactina também é um distúrbio que bloqueia a testosterona. Puxa vida. Então é verdade. Então, essa impotência sexual pode ser um sintoma que a hipófise está com problema, né? Olha. Sim. Vamos ver mais uma? Se em excesso, a prolactina, que é produzida na hipófise, pode causar cefaleia. Verdade. Verdade. E olha só que cefaleia é uma grande queixa das pessoas. E muitas vezes nem pensa nisso. Nem sabe o que está causando, né, a dor de cabeça. A prolactina é um hormônio que é produzido na hipófise, que faz o leite na mama, quando a gente está amamentando. Mas fora isso, se você tiver um tumorzinho na hipófise, e Kátia, entenda que quando a gente fala tumor, não é câncer. É porque tem um tumor benigno. Isso. Né? Então, quando você tem uma bolinha na hipófise que produz a prolactina, você pode ter muita dor de cabeça, galactorreia, saída de leite na mama, sem estar amamentando, então você faz a expressão e sai, e você pode ter alteração da menstruação e pode ter elevação de peso. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Na verdade, ela afeta tudo, o corpo todinho, né? Vamos ver mais uma. O tratamento de tumores de hipófise é sempre cirúrgico. Mito. Mas como se trata os tumores, então, sem cirurgia? Só. A grande maioria, quando são macrotumores grandes, a gente tem que fazer a cirurgia. Antigamente, né? A gente fazia craniotomia. Hoje, a gente faz aqui pelo nariz. Você consegue chegar na hipófise pelo nariz? Sim. Então, é uma cirurgia menos agressiva, transesfenoidal, e você consegue tirar o nódulozinho. Mas existe alguns tumores de produção, por exemplo, de prolactina, que a gente falou, que existe um remédio que você bloqueia a produção da prolactina, que você tem um sucesso em quase 70% dos Bem casos. grande, né? Com a medicação. Que ótimo. Agora, vamos ver se tem mais um mito ou verdade?
Deixa eu perguntar outra coisa, aí eu chego lá na frente e já pergunto. Existe tratamento medicamentoso para o cortisol produzido em excesso na hipófise? Mito. Que Porque o triste. cortisol, ele é produzido na hipófise? Olha Eu não só. sabia também disso. A hipófise produz o ACTH, hormônio corticotrófico, que vai mandar a produção do cortisol, tá? Que também tem o cortisol na adrenal. E o cortisol, a gente sabe que é um hormônio que engorda, que cai cabelo, excesso de estresse, gordura, né? do estresse. A gente tem alguns remédios que bloqueiam o cortisol, um pouquinho, mas na verdade quando você tem um distúrbio que chama síndrome de Cushing, que é a produção em excesso de cortisol, o tratamento é cirúrgico, tá? Aí não tem outra saída. E é uma coisa que tem que ser investigada, Kátia. Por exemplo, o paciente vai fazer bariátrica. Se tem uma doença de Cushing e faz a bariátrica, ele não emagrece. Sim, porque você não tem a hipófise mandando os estímulos certinhos para o corpo, né? Então, todo paciente que vai fazer uma bariátrica tem que fazer esse exame para descartar síndrome de Cushing. Então, gente, é importante a gente ficar atento, porque a gente sabe da importância da hipófise, mas eu não sabia nessa totalidade. Sim. Importante, né? Vamos para as nossas perguntas? A gente tem perguntas, depois a gente vai para a mesa para mostrar umas coisinhas. Ó, a Pamela sofreu um traumatismo craniano há 3 meses e desde então não menstruo e também sinto muitas dores de cabeça e fraqueza no corpo. Posso estar com algum distúrbio da hipófise? Nossa, verdade, Pamela, é uma pergunta aqui bem difícil. A gente, às vezes, quando faz o traumatismo craniano, né, Kátia, pensa só em tontura, em sangramento cerebral. Mas a hipófise pode ter lesão sim, tá? E como a hipófise produz o FSH e LH, que é na verdade, ele estimula o FSH e LH que está no ovário, então esse centro que vai aqui produzir o FSH e LH, ele é destruído. E a mulher pode entrar numa menopausa precoce. Então a Pamela tem que ficar atenta, né? Outra coisa que acontece muito, mulher que sangrou muito numa gestação, ela pode ter apoplexia de hipófise. Traduzindo. A hipófise murcha. Ah, ela parece uma fruta seca? Sim. É mesmo? Chama célula vazia. E aí você também pode, por exemplo, não conseguir ter filhos depois. Nossa. Porque você entra numa menopausa, porque o eixo bloqueou toda a produção Mas tem como hormonal. reverter essa situação, não? Nesses casos, Nesse não. Aí caso, você vai não. ter que dar hormônio para estimular o teu ovário. Então, você Tá. não tem mais o eixo produzindo, Então, mas uma você vez estimula. que essa hipófise foi comprometida nesse sentido, você não reverte. Não. Vamos ver mais uma? Fabiana, hipertensão e diabetes podem ser ocasionados por algum problema nessa glândula? Tudo, né? A gente fala diabetes e hipertensão está envolvido em doenças, mas nesse caso não. Não, Fabiana, né? o diabetes que a gente conhece, né? Diabetes mellitus, que é tipo 1, tipo 2, eles são causados pelo excesso de açúcar, deficiência de insulina no pâncreas. Existe, como eu falei, diabetes insípidos, que é um nome que é estranho. Que é esse distúrbio do hormônio antidiurético, que aí você faz muito xixi, bebe muita água, mas não tem a ver com açúcar alto, tá? E a hipertensão, não é uma Nada a glândula ver, né? que altera com a hipófise. Que bom, né? Pelo menos isso, né? Vamos ver, mas já afeta tantas outras coisas, né? Sim. A Rose, na semana passada, descobri um tumor benigno na hipófise, só que estou me preparando para uma bariátrica no mês que vem, olha lá. Isso pode afetar a minha cirurgia? Boa pergunta. Olha só, Rose, a hipófise é a glândula mãe e ela vai produzir os hormônios. Toda vez que a gente vai fazer uma bariátrica, tem que se descartar a síndrome de Cushing, que é a produção de cortisol em excesso nessa hipófise. Mas assim, às vezes a gente tem uma coisa que chama incidentaloma. O que é isso? É por acidente que você tem um tumorzinho benigno que não é produtor de hormônio. Então não é porque tem esse tumorzinho benigno na hipófise que você vai ter contraindicação da cirurgia. Às vezes esse tumor é não produtor de hormônio. E aí Não vai precisa afetar fazer nada, né? Então tem que conversar com o médico, né, sobre isso. E dosar todos os hormônios. Então, Rose, vá ao médico, fale sobre isso que a doutora Maite acabou de dizer, para você saber direitinho que tipo de tumor que você tem, né? Sim. Vamos ver mais um? Ana, minhas mãos estão crescendo, os anéis não entram direito nos meus dedos. Estou preocupadíssima. Posso ter algum distúrbio da hipófise? Também muito legal. Essa doença que pode acontecer quando a gente tem aumento, né, das extremidades, Mãos e faces, pés? E aí você começa a perder o anel. Você não consegue nem mais entrar ou tem aliança, né, que você não tira mais. É a acromegalia. A acromegalia é a produção em excesso nessa hipófise do hormônio chamado GH, que é o hormônio de crescimento, que se a gente tem esse excesso na fase de puberdade na criança, a gente vai ter o gigantismo, porque vai crescer em estatura. Demais, né? Se você, Kátia, tem uma acromegalia, que já fechou a cartilagem epifisária, você vai ter uma acromegalia.
Então você vai produzir as mãos grandes, os pés, a Começa face a crescer fica- do nada? Sim. Puxa vida. Pode dar, aumentar o coração, aumenta câncer de intestino. Então, pode ser também um inchaço, né, Ana Cristina? Então, assim, tem que dosar os hormônios, tem que ver o que está acontecendo. E como saber que a mão tá crescendo, né? Sim, Às vezes você acha que tá inchada, que tá crescendo, né? exatamente. Às Vai vezes no não é o médico, osso, né? é o inchaço, então. né? Vamos ver a última? Vera, estou amamentando minha bebê de 6 meses, mas comecei a ter lactação fora de hora. O médico me disse que posso ter um tumor de hipófise e me passou um remédio. Eu e minha filha corremos algum risco? É seguro fazer o tratamento com medicamento durante a amamentação? Nossa, essa pergunta é bem É complexa, né? capciosa. Veja só, quando a gente está amamentando e não tem tumor na hipófise, a gente produz prolactina. Então tá certo, Então né? tá certo. Quando falou lactação fora de hora, Agora, se você não está mais amamentando e do nada começou a ter galactorreia, saída de leite, Aí tudo bem. sim tem que se investigar se tem um tumor de hipófise produtor de prolactina. mas se ela tá amamentando é normal, não é? Aí é normal ter prolactina e é normal ter leite. E por que o médico mandou ela tomar o remédio, né? Aí tá meio estranho. Muda de médico. Sim, Às vezes- eu escuto outras opiniões. Oxi, você sabe disso? Me conhece? É, gente, porque às vezes fala, meu Deus do céu, existem bons médicos, médicos razoáveis e péssimos médicos, como existem em outras profissões, bons, médios e péssimos profissionais. Sim, com certeza. Não é? Porque às vezes não é nem a especialidade dele. Não, e às O médico pode vezes- chutar qualquer coisa, né? Não, e tem que ver o exame direito, tem que É. interpretar, né? Então, às vezes, nem é um tumor que tem, às vezes acha que tem e nem tem um tumor. Pois é. Sabe como é que vê tumor de hipófise? Não. Como? Quer que eu te mostre? Tem aqui? Tem. É na chapa, que nem falou o Ivair? É na chapa. É na chapa. Qual? Vamos Qual lá. das duas? Deixa eu pedir para os Vou meninos pôr colocarem. Vamos lá. Quer pôr as duas? É, porque um é o corte assim na cabeça e o outro de ladinho. Deixa eu ver se tá certo. É assim. É. O que dá pra ver aqui, ó? Aqui o cérebro Deixa eu e pôr mais pertinho de você. aqui a hipófise, ó. Essa bolinha que tá aumentada aqui, né? Mas isso aí é uma hipófise de que Isso. tamanho? Grandezinha essa, né? É, porque está aumentado. Mas qual é o tamanho certo da hipófise? Ô, tia, vem cá. Vem cá. Dá licença. Tem um negocinho aqui na mesa. Oi, Maitex. Tudo Você bem, viu? Eu tô tia? bem. Maite você? falando da hipófise, Eu né? vi a glândula pituitária, né? Fica abaixo do Pituitária. hipótálamo. Eu aprendi tudo. Você acha que a hipófise tem o tamanho de um limão, de uma uva, de uma azeitona ou de uma ervilha? Eu acho, Carla. É. Ela é a glândula mais importante. Ah, importante. É. Eu vi você falando que ela é mais... É a mais importante. Mexe até com a potência do homem, eu é. vi. Então é... o limão. O limão? É, porque, olha, fica aqui, é importante. eu uma acho glândula- Vamos ver. Eu acho que é ervilha. Ela tá dentro aqui do nosso cérebro. Tá aqui, dentro. ó. Tá. Cabe que um tamanho limão? que é? Ah, aí depende da acomodação, né, Carla, assim, do crânio, né? Eu acho que é ervilhinha. A ervilha é essa, Carla, a pequenininha? Ai, mas será? Ou a azeitona. É a mais importante. Como é que é a mais importante vai ser Mas não tamanho quer de dizer, ervilha? mas tamanho não é documento. Isso é verdade, é. né, Carla? Olha lá. Olha que bonitinho. Ai, Vai dizer que é essa? É essa. Ah, não acredito. É essa. É uma ervilha, É cara. uma ervilhica. Menos de meio centímetro. Por isso de que meio a você um disse centímetro. É bem que pequenininha. nessa daqui tá super Nossa. aumentada. Tá. Olha, tia, será que quer ver? Deixa eu É. pedir pros meninos colocarem a tela branca aqui de novo. A nessa dá pra ver o tamanho real, ó. Tava do tamanho de um limão. É. E aqui era pra te enganar, tia. Ah, é? E aqui, ó, onde que Enganou. ela tá? Tenta descobrir. Oi, pera, onde é que tá o cérebro aí? Que você Cada anotou O quadradinho nesse- cérebro desse. tá aqui, é que tá cortado do lado. Essa aqui? Acertou! Aqui, ó, uma ervilhinha. Ervilhinha. Olha o tamanho dessa daqui. Nossa, olha essa aqui que é E aumentada. por que aumentou tanto assim nesse caso Pra aqui? poder investigar se tinha algum tumor de hipófise. Porque se tiver um tumor, a gente vê um pedacinho aqui branquinho. Mas você aumenta essa glândula como? Não, na imagem. Ah, eu achei que Ah, tivesse dado alguma coisa pra é. aumentar. Não.
Que você comentou, Maite, se a pessoa tem um tumorzinho, aí fica aumentada a glândula? Aí fica uma bolinha branca dentro desse pretinho. E aí você fala que é o tumor de hipófise. Eu não sabia disso, não. Também não. Que interessante. Agora, uma vez que foi detectado, então, que tem um tumor de hipófise, tem que ver se é benigno ou maligno, né? Sim, e se for benigno, existem os produtores de hormônios. Quando é prolactina, a gente tem medicação. Nos outros casos, a gente geralmente tem que fazer cirurgia, né? Mas você falou que agora é pelo nariz, né? Transesfenoidal. Nariz é bem simples a cirurgia, né? Simples, mas assim, fácil. Depois você não fica com cicatriz nenhuma. Mas se você tira a hipófise, depois você tem que fazer uma dosagem hormonal e repor esse hormônio, não é? Tá esperta, né? Engraçadinha. Esse é o grande perigo. Chico. Você tá demais. Tá muito espertinha. Não estava escrito nada disso. Eu também. Sabe Você que tá não? muito Você certinha. acha que eu preciso de coisa escrita? Com tanta gente boa que vem aqui, e eu vou só sugando e jogando na caixinha. Pois é. Caixinha endócrina. Caixinha ortopedia. As gavetinhas. Então, o que acontece? O grande perigo dessa cirurgia é você não tirar só o tumorzinho, você lesar a glândula. Porque aí você vai ter um hipogonadismo central, você não vai produzir mais os hormônios, aí você tem que repor todos. Mas aí entra naquele outro problema. E quem tem problemas de cânceres na família, como vai fazer essa dosagem, de quanto tempo vai readequando a necessidade, né? E o hormônio é muito complexo, né? complexo de dosar, porque às vezes os pacientes, doutora, mas tem que colher às 8 da manhã? Sim, é às 8 da manhã que se colhe o pico do cortisol. Prolactina tem que ser meia hora de repouso. Sim, meia hora de repouso. Então, o hormônio é complexo de se dosar por causa que tem né? a temperatura exata, cada um vai num tubinho, você tem o tempo de coleta. Tudo isso é válido para a gente fazer um diagnóstico correto. Agora, e quem tirou a hipófise por algum motivo, de quanto em quanto tempo vai fazendo essa dosagem? Isso é variável também? De 3 em 3 meses. Então, todo mundo que repõe hormônios hipofisários tem que fazer pelo menos de 3 em 3 meses checar. E se a pessoa não faz? Ela pode ter alteração hormonal. E, por exemplo, se você não repõe um cortisol na dose certa, você desmaia, tem pressão baixa. Se você não repõe os hormônios, por exemplo, da tireoide, engorda, cai cabelo, né? Se você quer engravidar e não faz a reposição do eixo, você também nunca vai engravidar. Então, você tem que sempre estar dosando e, às vezes, muda a dose. Então, oscila, né? Oscila. É verdade. E até se adequar, né, Maitex, tem isso, não tem? Quando você toma o hormônio pra se adequar, assim, não tem essa adequação? Até também o corpo do acostumar, Justamente né? o corpo acostumar? E, às vezes, passa a mão no começo do tratamento. Sim, faz parte, Faz né? parte. Até é isso mesmo, se adaptar com isso e o corpo produzir outros hormônios contrarreguladores. É o que acontece com quem tem hipotiroidismo e hipertiroidismo, muitas vezes. Que não volta ao médico, né? Acho que aquela dosagem vale pra vida toda, né? Tireoide, pelo menos de 6 em 6 meses, tem que Então. dosar. Porque Você conhece muda, muita poxa. gente que faz isso? Não, imagina. Não, gente. Tá Não bom. é. Você já vai? Eu vou pra lá. Volta mais tarde, que Dá nós vamos beijo na comer Maitex. o lanche lá do Tá. Frantiolho. Não, eu tô lá te aguardando pra Você nós vai ficar aqui, continuar achei que eu nossa saí. prosa, né? Tá lá bom, sentadinha. Tá bom. Então, quer dizer, é uma glândula super importante, primordial para nossa saúde, a gente tem que ficar atento, né? E tem que dosar esses hormônios, que não é muito difícil, não. É Tá? simples, Então, se né? tem dor de cabeça crônica, se a menstruação está falhando, se tem impotência sexual, se sai leite da mama, se tem distúrbio de crescimento, tem que pedir para o seu médico, vamos dosar os hormônios? Sim. E, gente, ó, só ficar atento. Não tem medo, porque às vezes a gente faz um exame, parece tumor, você já tem um troço, acha que é câncer. E nem todo tumor é câncer, Não. né? Então, para a medicina, tumor não é câncer, é uma bolinha. Viu? Bom, lembrando, aqui o nosso espaço de esclarecimento de dúvidas, prestação de serviços. Vá a um médico para ter o diagnóstico e siga a orientação do seu médico. Agora, quer ouvir uma segunda opinião, terceira opinião? Válido. Melhor do que a gente ficar com dúvida, né? Com certeza. Vou passar os contatos da doutora Maite. O site é o www.indoc.com.br. No Instagram, @Maite, com TH, _endócrino. E lá você vai ter 1000 dicas. Obrigada mais uma vez. Tô te clamando, hein? Obrigadão.